Meus irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, convidá-los a abrirem suas Bíblias em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Hoje nós estaremos expondo o sexto mandamento da lei de Deus. Êxodo 20, 13 diz: não matarás. Senhor, nós queremos implorar que a palavra Tua, que não volta vazia, encontre corações sedentos, que a voz do Senhor seja discernida em meio às vozes deste mundo. Que o pregador seja escondido na cruz de Jesus. Que o Senhor seja louvado, porque Tu és o único aqui, neste lugar, que merece ser louvado, elogiado. E não apenas para agora, mas por toda a eternidade. Abra os olhos espirituais daqueles que Te amam, para que contemplem na lei de Deus a vontade do Senhor, o amor do Senhor pelo seu povo. Ajuda-nos na comunicação das verdades reveladas nessa Escritura. Ilumina-nos para que compreendamos a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você se considera um assassino? Talvez você não se considere um assassino e também compreenda ou acredite que matar alguém é errado. Você concorda que matar alguém é errado? Que assassinar alguém é errado? Em qualquer país do mundo, de modo geral, há um código ético que proíbe as pessoas de tirarem a vida do outro. Mas a maioria não sabe por quê que é proibido tirar a vida de outra pessoa. Você sabe por quê? Que é proibido tirar a vida de um semelhante. É o que nós vamos compreender, dentre muitas outras coisas, hoje à noite. Em nossa exposição, quero examinar o sexto mandamento, levantando 4 questões importantes. A primeira questão: o que o sexto mandamento proíbe? A segunda questão: o que o mandamento não proíbe? Terceira questão: qual a forma positiva de guardar o sexto mandamento? E por último, como Jesus transformou o sexto mandamento. Então quero em primeiro lugar mostrar aos irmãos o que o sexto mandamento proíbe. Começamos mostrando a melhor tradução, porque no original, como já dissemos uma vez atrás, o texto diz em Êxodo 20, 13. A tradução na sua Bíblia, na maioria das Bíblias, é não matarás. Mas o termo usado aqui é um termo que é bem raro, que significa não assassinarás. E eu vou explicar por quê que é não assassinarás, ao invés de não matarás. Então, primeiro nós precisamos lembrar que, conforme o mandamento número 6, não assassinarás é a proibição de Deus para o seu povo. Deus, então, conforme o sexto mandamento, Ele proíbe tanto o crime doloso, ou seja, aquele
que tem a intenção de matar, como crime culposo, sem intenção de matar, por negligência, imprudência ou imperícia. Então, é importante lembrar que o mandamento número 6, ou o sexto mandamento, ele proíbe todo tipo de assassinato, seja culposo, seja doloso. Então, tirar a vida injustamente de alguém é proibido pelo sexto mandamento. Que nós podemos entender que, conforme o sexto mandamento, Deus proíbe o assassinato a sangue frio. Quem se lembra daquele episódio triste do caso de Nabote por causa da sua vinha? O rei Acabe e sua esposa Jezabel planejaram a sangue frio assassinar um homem para que a terra, que era uma herança de Nabote, ficasse para o rei, porque o rei cobiçou aquela terra. Isso nós temos vários exemplos no Brasil, presidente Dutra, de pessoas que tiram a vida do outro a sangue frio. Crime doloso, proibido pela lei de Deus. Homicídio com raiva passional, aquele crime passional. O caso do assassinato da concubina ou esposa do levita, em Juízes 19, nós temos o registro da morte daquela esposa do levita. O texto anterior é 1 Reis 21, de 1 a 16. Nós temos também o homicídio culposo, resultante da imprudência ou negligência. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8. O Senhor diz assim em sua palavra: quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Casas, nós temos ali no anexo da nossa igreja, o anexo que tem o primeiro piso e o parapeito ali de cimento e uma parte de vidro e inox. Se nós não tivéssemos colocado um parapeito e uma criança subindo ali ao anexo, caísse do parapeito, nós seríamos considerados assassinos pela negligência de não construir algo que pudesse proteger aquela criança. Na época de Moisés, o parapeito de uma casa era obrigatório para proteger alguém de cair dela, daquele terraço dele. Então, o homicídio culposo também é proibido à luz do sexto mandamento. Não podemos tirar a vida de ninguém injustamente. Por quê? Porque a vida pertence a Deus, e todos os seres humanos foram feitos à imagem de Deus. Essa é a razão para a vida de cada ser humano ser preciosa. Foram feitos à imagem de Deus. A primeira pergunta lá na introdução: por que é proibido matar alguém? Porque foram feitos à imagem de Deus.
Quando assassinamos alguém, nós atingimos a própria imagem de Deus. Os seres humanos foram feitos à imagem de Deus. O Senhor colocou uma marca em cada um de nós, de forma como um grande artista assina ali seu nome numa obra de arte. Assim como um artista coloca o seu nome numa obra de arte, Deus colocou uma marca em cada ser humano. Nós chamamos isso de imago Dei, a imagem de Deus. Calvino escreveu, aspas, o próximo tem a imagem de Deus. Usá-lo, abusá-lo ou maltratá-lo é fazer violência à pessoa de Deus, cuja imagem está em cada ser humano. Além disso, é roubar de Deus a sua glória, pois Deus nos deu o fôlego de vida para que vivamos para o seu louvor. E quando uma pessoa mata a outra, rouba a Deus. Veja como é coisa séria o assassinato. Exatamente. Nós atingimos o próprio Deus. É por isso, irmãos, como cristãos, aplicando o mandamento em nosso contexto atual, nós temos o dever de nos opor à eutanásia tão comum na Europa. Vou já falar um pouquinho sobre isso. Temos que nos opor ao aborto e a toda forma de assassinato, inclusive o suicídio. Irmãos, o sexto mandamento proíbe também que tiremos a nossa própria vida. A vida é um bem indisponível, ninguém pode dispor da vida, ninguém pode tirar a sua vida, nem a vida de outro, porque a minha vida e a vida do outro pertencem a Deus. Eu escrevi meu artigo de conclusão da pós-graduação de aconselhamento bíblico pelo Seminário Cristão do Norte. O suicídio à luz do sexto mandamento. Se você quiser ler, podemos compartilhar com você. Tratamos exatamente sobre o suicídio à luz deste mandamento. Suicídio proibido. Temos, irmãos e irmãs, o dever de nos opor a qualquer pessoa ou estado que queira tirar a vida do outro de maneira injusta. Um exemplo nós temos na Holanda. Na Holanda, um país que foi protestante, século XVI, XVII. Hoje, milhares de pacientes são mortos todos os anos pela eutanásia. O que é eutanásia? É um tipo de suicídio assistido por um médico, o qual o profissional de saúde se torna acessório para o paciente matar-se. É a chamada boa morte, se é que ela existe, boa morte. Irmãos, o que é assustador é que muitos dos pedidos não são feitos pelo paciente, e sim pelos parentes do paciente. Temos isso na Holanda, na Suíça, lugares que antes foram protestantes, que valorizavam a lei de Deus, hoje cospem, pisam na lei de Deus descaradamente. Quem assistiu aquele filme Como Eu Era Antes de Você? Assista esse filme. É um filme romântico. É uma tarefa aí para os casais, tarefa de semana antes do nosso encontro de casais. Como Eu Era Antes de Você. Eu não vou contar o filme, que quando eu conto tudo. Então é melhor você assistir. Vai revelar exatamente
o que nós estamos tratando aqui. Irmãos, esse é um sinal de que estamos vivendo em uma cultura de morte. Cultura de morte. Só um exemplo ainda sobre a Holanda. Kevin de Young, que é um holandês que vive nos Estados Unidos, ele nos lembra de um acontecido durante a ocupação nazista na Holanda. Os médicos holandeses recusavam-se a obedecer às ordens de tropas nazistas, que queriam que os médicos permitissem a morte de idosos e de doentes terminais, lá na invasão nazista. Em 2001, esse país foi o primeiro a legalizar o suicídio assistido por médicos. Que ironia! Holanda. Esse não é o único sinal de uma cultura de morte, irmãos. Se formos estudar mais a fundo, nós vamos encontrar pessoas que estão morrendo em todo o mundo. A violência étnica ou étnica na Europa, tentativa de genocídio na África, guerras religiosas no Oriente Médio, os comunistas perseguem os cristãos na China, e a ameaça de terror onde quer que o islamismo militante confronte o Ocidente. Talvez pareça novo para alguns, esse sentimento esse desejo de assassinar o outro, de matar o outro, parece ser novo. Não é novo. Quando você vai até Gênesis 4, você vai encontrar um homem chamado Lameque, que é tão violento que diz: olha, eu matei um porque pisou no meu pé, matei o outro porque me deu um tapa. Essa é uma cultura de Lameque, cultura do assassinato. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o sexto mandamento nos proíbe tirar a vida do outro, de maneira injusta, ilegal, seja de maneira dolosa ou culposa, seja pelo aborto, eutanásia, homicídio ou suicídio. Todos são proibidos à luz do sexto mandamento. Segunda pergunta, o questionamento que queremos responder: o que o sexto mandamento não proíbe? Irmãos, nós temos uma má compreensão desse sexto mandamento até hoje. Muitas seitas protestantes, tem seitas protestantes que proíbem, inclusive, os membros de participarem da guerra, se alistarem na guerra, ou no exército, aeronáutica, marinha. Várias seitas proíbem, mas é fato que o povo de Deus sempre reconheceu que há situações em que tirar a vida não é só permitido, mas também assegurado. Que coisa estranha, não é? Que eu estou dizendo agora? Eu disse que o sexto mandamento proíbe o assassinato, seja culposo, seja doloso. E agora estou dizendo que em certas situações, a Bíblia reconhece situações de que é legítima a morte de alguém. Deixa eu lembrar a vocês algumas situações. Primeira, legítima defesa. A legítima defesa, irmãos, veja, eu não posso tirar a minha vida, como ninguém pode tirar a minha vida. Se alguém vem para tirar a minha vida, não somente a lei de Deus, mas as leis dos homens não consideram um assassinato, porque eu estou protegendo uma vida, a minha vida, ou a vida da minha família. Então, a legítima defesa, ela é não apenas permitida, mas assegurada nas Escrituras. Quer um exemplo? Êxodo 22, vá lá, para Êxodo 22, versículo 2 e 3, e veja se não é verdade o
que nós estamos dizendo? Êxodo 22, 2 e 3, diz assim: se um ladrão for achado arrombando uma casa, e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Não estou dizendo com isso que tu tem que atirar no ladrão na testa para matar. Eu estou dizendo que a Bíblia assegura que se alguém entrar na sua casa querendo fazer mal a você, se por alguma razão você querendo proteger sua vida, a vida de sua família, atingir o ladrão e ele morrer, é assegurado na lei do nosso país que você não será processado por crime doloso. Mas, vírgula aqui, veja o versículo 3. Se porém já havia sol quando tal se deu, ou seja, o ladrão entrou, já era de dia, quem o feriu será culpado de sangue. Por quê? Porque poderia não atingir para matar. Sabe, alguém diz assim: foi legítima defesa, atirou na testa. Os policiais militares sabem que atirar em certos lugares não é considerado uma legítima defesa. É claro que numa briga, numa situação, atirou, acertou em um lugar vital, não tenho o que dizer. Mas normalmente a imobilização, atirar para que ele pare as ofensas, chegando inclusive a tirar a vida do outro, mas não porque você tinha intenção de tirar a vida, não porque você queria tirar a vida do outro, mas porque você foi obrigado a fazer aquilo. Temos um policial militar que precisa fazer isso. Recentemente nós vimos alguém fazendo isso em um vídeo. O policial militar teve que atirar, eu acho que foi em Dom Pedro, recentemente, estava esfaqueando a esposa. O policial militar teve que atirar e matou aquele homem. Irmãos, ali é legítima defesa. A legítima defesa, irmãos, não é a defesa apenas de si, mas do outro. Nós temos também em defesa da nação, no caso de guerra justa. Você vai ser alistado para a guerra. Você está protegendo a família e o seu país. Precisa tirar a vida de outro. Invasor, inimigo. Nós temos Romanos 13, 4. É um fundamento para essa questão do Estado aplicando a espada, não apenas numa defesa, mas também numa sentença de morte, que é uma terceira situação que nós apresentamos como algo assegurado nas Escrituras, a sentença de morte ou pena de morte. Você pode discordar, nós não vamos aqui entrar no mérito, todos os detalhes disso. Você pode até discordar por não compreender bem o espírito das Escrituras. Mas Romanos 13, 4 mostra que o Estado tem a espada para o transgressor. Espada, irmãos, é para cortar a cabeça mesmo. O Estado usava a espada para degolar o malfeitor. Então a pena de morte não é alguém tirar a vida do outro que matou o irmão. É o Estado pegar o assassino e executá-lo para que fique de exemplo para os outros de não fazer. Então, a execução de um assassino o impede de matar novamente e intimida outros pretensos criminosos a fazer o mesmo. Onde nós encontramos isso? Gênesis 9, 6. Quem
estabeleceu a pena de morte foi o próprio Deus. Caim matou Abel. Foi proibido matar o irmão? Foi. Mas ninguém podia tirar a vida de Caim. Porque se tirasse, iria morrer. A partir daquela morte, Deus disse: não mate, porque você vai morrer. Então o Estado de Israel aplicava pena de morte, legitimamente. Irmãos, temos vários erros. No processo nós vamos errar, como seres humanos. Mas os erros não invalidam o que é justo. Então nós temos aqui algumas coisas que o sexto mandamento não proíbe. São assuntos que a gente precisa debater, discutir. É importante que os irmãos estudem mais sobre esse assunto. E eu quero então partir para a terceira questão: qual é a forma positiva de guardar o sexto mandamento? Então, quando eu olho para o sexto mandamento, não assassinarás, às vezes eu posso pensar assim: é só não tirar a vida, é só não me suicidar, não assassinar o outro, não cometer aborto, ou eutanásia. Não. Nós temos uma história nas Escrituras. Vocês se lembram da história do samaritano que foi a favor da vida em Lucas 10? Vocês veem, podem ir lá, dar uma olhadinha em Lucas 10. Acompanhem para ficar registrado na sua mente essa passagem tão importante das Escrituras, que demonstram uma forma positiva de guardarmos o sexto mandamento. A partir do versículo 25 de Lucas 10, um homem que foi assaltado e o deixaram quase morto, irmãos. Foi um crime terrível, aquela tentativa de homicídio. Mas os ladrões, eles não foram os únicos que quebraram o sexto mandamento naquele dia. 2 cidadãos respeitáveis e honestos, o sacerdote e o levita, também foram culpados, foram cúmplices daquele crime. Por quê? Porque se omitiram de prestar socorro à vítima. Deixaram um homem morrer quando deviam tê-lo ajudado a viver. Deixaram o homem morrendo, por assim dizer. O que a história aqui mostra é que quebrar o sexto mandamento não basta não fazer nada. É preciso agir em prol da vida. Nós somos contrários ao aborto, mas não temos incentivado a vida. Não temos protegido a vida. Martim Lutero disse, certa feita, sobre essa questão, entre aspas: esse mandamento é violado não só quando a pessoa faz o mal, mas também quando não faz o bem para o próximo. Ou, embora tenha a oportunidade, não impede, protege e salva o próximo de sofrer danos corporais. Se você despede uma pessoa nua, quando pode vesti-la, você a deixa congelar até a morte. Se você vê alguém passando fome e não o alimenta, você o deixa morrer de fome. Da mesma forma, se você ver alguém condenado à morte, ou em perigo semelhante, e não o salva, embora tenha recursos para fazê-lo, você o mata. Não lhe fará bem argumentar que não contribuiu para a morte dessa pessoa por palavra e ação, pois você deixou de amá-lo e roubou do serviço pelo qual a vida poderia ter sido salva. Fecha aspas. A vida precisa ser protegida. Omitirmos de ajudar os outros, cometemos crime. Não é à toa que o Código Penal tipifica a omissão de socorro como um crime contra a vida. Meus irmãos,
Deus não apenas proíbe-nos de tirar a vida injustamente, Ele nos ordena a guardá-la cuidadosamente. Jesus contou a história desse homem samaritano, que nós vemos em Lucas 10, um homem que vem ver o semelhante caído, um homem que está viajando, trabalhando, um homem de negócio, mas ele para, ajuda, leva para uma hospedaria, tem despesas, atrasa seu trabalho, porque a vida é mais importante do que as coisas, do que os meus negócios. Nós tendemos a valorizar mais as nossas coisas do que as vidas daqueles que estão perecendo. Então, precisamos nos lembrar que Jesus contou a história desse homem que era a favor da vida. E a principal mensagem é que guardar o sexto mandamento não acontece apenas quando não matamos alguém, mas quando o amamos. A última questão desta noite: como Jesus transformou o sexto mandamento? E até aqui talvez você se sinta confortável, dizendo: ufa, graças a Deus que até esse momento eu guardo o sexto mandamento, eu não sou um assassino. Talvez você não se julgue um assassino. Tem alguém que pode levantar uma de suas mãos? Dizer: eu sou assassino, pastor? Só tem um levantando a mão, mas já baixou. Só tem um. Levantou a mão, mas baixou logo. Até assassinos às vezes não se julga um. Visitam uma penitenciária. E eles vão dizer: não fui eu, não fui culpado. Me acusaram injustamente, eu sou inocente. Não matei ninguém. Mas o Senhor disse, meus irmãos, em Mateus capítulo 5, por favor. Vamos aí no texto de Mateus 5, 21 e 22. Crianças, prestem muita atenção. Davi é muito importante. Isabelle, Débora, os demais crianças, prestem bem atenção nesta parte aqui. Mateus 5, 21 e 22 diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Prestem bem atenção aqui, irmãos. Precisamos nos lembrar da regra, para interpretar os mandamentos. Nós temos uma regra do interior para o exterior. Cada mandamento, ele abrange atitudes interiores, bem como ações exteriores. Por exemplo, o Catecismo de Heidelberg, ele explica, pergunta número 105, entre aspas: nem por pensamentos, palavras, atitudes ou atos, pessoalmente ou por intermédio de outros, posso injuriar, odiar, ofender ou matar o meu próximo. Prestem bem atenção, que o Catecismo está apontando do interior para o exterior, a injúria, a ofensa, o matar o próximo. Isso começa do coração. Então, ao invés de ser um dos mandamentos mais fáceis de guardar, na verdade, é um dos mais difíceis, porque mesmo quando nós não matamos, nós frequentemente nos desonramos com nossas palavras e nossos pensamentos, quando odiamos os outros, quando nos iramos injustamente contra os outros, podemos facilmente matar alguém no coração. Tem uma referência lá em 1 João capítulo 3, que o apóstolo João diz que aquele que odeia o seu irmão, o que ele é? Assassino.
O ódio é um assassinato no coração. Você já sentiu ódio por alguém? Se você sentiu ódio por alguém, você o matou no coração. Você cometeu uma transgressão ao 6º mandamento. Então, até aqui, nós já poderíamos nos sentir agora mal. Talvez, se eu perguntasse agora quem é assassino aqui, muitas mãos se levantariam. Porque nós odiamos as pessoas, às vezes, injustamente. Nos iramos injustamente. O ódio é sempre proibido. A ira nem sempre é proibida. Por isso, corrigindo a expressão, nós odiamos as pessoas. Quando nos usamos palavras iradas, quando rebaixamos as pessoas, caluniamos com suas reputações, quando fazemos observações racistas ou sexistas, revelamos que há lá assassinato em nosso coração. É o que diz Provérbios 12:18. Preste atenção para essas palavras. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada. Pontas de espada. Mas a língua dos sábios é medicina. Só essa primeira parte mostra que a língua, as palavras, às vezes, matam como espadas. É outra forma de dizer que nossas palavras podem ser usadas como armas para ferir. Então, o que nós dizemos na nossa casa, o que nós dizemos no nosso trabalho, o que nós dizemos em nossa igreja, pode ser armas que matam as pessoas. Você é um assassino? Você já disse algo que feriu alguém? Você já se sentiu satisfeito pela desgraça de alguém? Você tem um inimigo? Alguém que você quer pegar? Você quer que alguém pague pelo que ele fez? Você já sentiu tanta raiva que ficou fora de controle? Essas são muitas maneiras de quebrar esse mandamento. E todos somos culpados de alguma forma. Esse é o problema real para nós nessa noite, irmãos. Porque a Bíblia explicitamente, ela demonstra que os assassinos não herdarão o reino de Deus. Ou seja, assassinos não entrarão na presença de Deus. Apocalipse 21:8 diz o que lá? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos que mais? Aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o... Está vendo? Não entra no reino de Deus. Se cometemos assassinato, mesmo no coração, merecemos o inferno. É isso que diz as Escrituras. Então, se não há nenhuma maneira de os assassinos serem salvos, não é possível que alguém seja salvo. Mas a boa notícia de hoje é que há um Salvador para assassinos. O bom de tudo isso é que Jesus veio para cumprir a lei, inclusive aquela que dizia: não assassinarás. E quando Jesus morreu na cruz, ele também morreu por assassinos, tanto quanto
por outras pessoas. Por que a gente acha que assassinos não podem ser salvos? Um assassino pode até ser salvo e ainda pegar uma pena de morte. Porque a pena de morte não é o fim, mas a pena eterna é o fim. Nós temos muitos casos nos Estados Unidos, que é um dos países, alguns estados nos Estados Unidos que permitem a pena de morte, pessoas se convertem ao Evangelho lá na prisão, mas são executados, porque aceitar Jesus não os isentará da culpa pelo crime praticado, mas eles são salvos em Jesus, mesmo quando são sentenciados pela morte. Então, meus irmãos, o que eu estou dizendo é que há perdão para assassinos. Jesus disse isso em Lucas 23:34. Na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele estava dizendo isso para assassinos. Ele estava perdoando assassinos. Então há uma maneira de um assassino ser perdoado. A cruz de Cristo. Ela expiou o pecado daqueles que têm fé em Jesus. Como é que nós estamos? Como é que está nosso coração diante da lei de Deus? Todos são culpados. Todos nós somos culpados. É por isso, irmãos, que precisamos ouvir a lei de Deus, porque ela nos desarma de todo e qualquer orgulho espiritual. A lei de Deus nos desarma de toda e qualquer confiança própria. Porque a lei de Deus, ela aponta para um Salvador. A lei de Deus mostra que somos incapazes de nos salvar por nossas obras. Mas a lei aponta para o Salvador. Então, aqueles que talvez já cometeram aborto criminoso, ou mataram uma criança, famoso infanticídio, há perdão para você também. Talvez você sentiu o desejo de suicídio, tirar sua própria vida. Deus também perdoa, mas Ele exige que cada um de nós se arrependa e creia em Jesus para receber o perdão de pecados. Ele salva uma vida, a sua, confiando nele. Desejo no fundo do coração, meus irmãos e irmãs, que ao lermos a lei de Deus, nós compreendamos que precisamos de um Salvador. Deus nos abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado por Jesus. Obrigado pelo nosso Salvador. Que diante de situações terríveis, da ira, às vezes incontrolada, ira que nos faz gritar com o nosso cônjuge, lançar palavras como espada, ou talvez nos irar injustamente contra os nossos filhos, por motivos banais. Talvez porque nos iramos demasiadamente contra o irmão, ou no coração o odiamos. Nós, Senhor, reconhecemos que também somos assassinos e precisamos do Teu perdão, da Tua ajuda. Dá-nos tristeza, porque às vezes nós temos esse sentimento pecaminoso, carnal. Ajuda-nos, Senhor.
Ajuda-nos a viver uma vida agradável a Ti. Ajuda-nos a promover a vida, proteger a vida, preservar a vida, promover o bem do próximo. Oramos e Te louvamos pela lei do Senhor, que é boa, nós é que somos maus. E principalmente pelo nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém.